Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que aqueles que possuem o Espírito Santo, eles são hospitaleiros, generosos, usam sempre da piedade, da misericórdia, assim como também exortam, na verdade, gera desgostos, contentamento a alguns, mas melhor a palavra franca e sincera do que os lábios bajuladores. Jesus, ele expulsou do templo os cambistas, mas os pobres ele estava sempre a os acolher, os pobres e necessitados, aonde muitos passam de passo largo. O Senhor, como o bom samaritano, a parábola diz, o Senhor nos ensina que ele conhece a nossa conduta. Muitos dizem que não ajudam porque aquele que recebe usa de forma ilícita. O Senhor vai julgar tanto um como a outro. Vai julgar Ratico pela boa conduta de ajudá-lo, deixe bem expresso para o fim da qual está ajudando, seja em espécie, para comprar um alimento, para tomar um café da manhã, para comprar uma vestimenta, ou se for o alimento, já expressou para que serve. Mas nunca deixe antes a comodidade em dizer que não ajuda por este fim, porque naquele grande dia o Senhor entenderá aquilo que na verdade foi usado como desculpa, assim como ele disse no Bom Samaritano, quando na verdade queria justificar a si mesmo, justificar a sua falta, dizendo quem é meu próximo. Assim, quem ajuda não faz para que seja visto por homens, jamais usa a piedade como fonte de lucro, não toca trombeta, o que uma mão oferecer a outra não veja, faça para aquele que está no alto que nos ensina. Aquele que tem condição e hoje oprime os pobres e também já foi de condição necessitado e hoje oprime o pobre, está ultrajando o Criador, mas aquele que compadece do seu próximo empresta para o Senhor, embora não façais por nada em troca, mas mesmo assim o Senhor galardoa. Os cambistas covardes dizem sempre uma frase: o perigo de ajudar quem Deus está tratando. Ou seja, em resumo, eles querem dizer: ajuda nós que temos negócio para com Deus, para que tu seja próspero. E na verdade, se ajudares aos pobres e necessitados, que galardão tereis. Na verdade, eles estão sempre distorcendo a palavra e angariando para os seus próprios fins escrupulosos, ladrões e mentirosos. Para que compreenda-se melhor esta palavra, uma determinada época, estando numa cidade, recebi uma oferta para ir até uma churrascaria e quando cheguei, logo fazendo a marmita e saindo dali, o Senhor me colocou à prova a 50 metros. Ali estava um casal com uma criança e perguntava se podíamos ajudá-lo, que havia 3 dias que não se alimentava. E ali já disse a eles: o Senhor preparou para vós. E ali ofertei para eles e fui para o barraco e preparei um arroz com ovo frito, satisfeito da vida, porque ali com certeza fui visto com bons olhos diante do Senhor. Jesus sempre nos ensina fazer aquilo que está segundo os seus preceitos. Ele fazia em primeiro lugar o alimento para o espírito, a palavra.
E, em segundo lugar, ele não despedia a multidão com fome. Ele multiplicava o alimento e saciava a fome do povo. Por isso, ele, a forma de sair da ganância excessiva é sempre compartilhar com o seu próximo. Aquele que compartilha, ele limpa a alma, ele purifica. Lembrando sempre que o fato de fazer a piedade em ajudar o seu próximo e negar a Jesus não traz salvação, mas aquele que na verdade faz e confessa Jesus como único e suficiente Salvador são aqueles que a palavra diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Por isso, jamais a obra por si daquele que ajuda o seu próximo nas suas necessidades, mas nega Jesus Cristo e coloca outro fundamento, não alcançará salvação. Lembrai-vos que ele os chamará de malditos, porque na verdade fizeram cura, fizeram milagre por sinais ilusórios, anunciaram o evangelho, ainda que se diga que ajudei os pobres nas suas necessidades, e ele não o conhece, são malditos, o ministério da iniquidade, aonde naquele tempo ele já expulsava do templo os cambistas. Por isso, fazei a caridade, mas sempre conduzido pelo Espírito do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.